Olá, show. Olá, tudo bem? Bom, deixa eu fixar. Ok. Bom, Moche, Moisés. Olá, Olá. E aí? tudo Tudo bem? bem? Tudo ótimo. Tá me ouvindo direito? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo. E você tá me ouvindo? Tô ouvindo bem. Como é que tá Tá aqui? todo. Meu chapéu tá bom ou tá torto? Tá ótimo. Tá bom, tá bom. Tá bem de frente. E aí, que bom te ver. Tudo bom, Pati? Boa tarde Tudo pra bem. vocês. Boa tarde, Vera. Boa Olha, tarde. Vera. Acho que não precisa Boa. de. Olha, a luz tá melhor agora, não tá? Tá bem melhor que a, É que porque a- eu tô fazendo do tablet. Eu tô fazendo do tablet. Ah, ficou mais legal, ficou melhor. Então, bom, a gente já tem público aí, hein? O que Na que hora você que acha? você quiser começar, estou à disposição. Então tá, vamos só dar mais um. Não, acho que a gente pode começar. Já são cinco? Já. Bom, 5 e 2. Você quer dar é, mais uns 2 minutos para começar 5 e 5? Que é um, vamos começar assim. É, né? É um número cabalístico. um número cabalístico, né? 5 do 5. Você tá bem, Paty. Exatamente. Assim, um ar Então, eu tô bem? jovial. Tá muito Hum, bem. A quarentena tá lhe obrigada. fazendo bem. É, né? Depois de 4 meses, a gente já tá aprendendo a lidar um pouquinho, né? É, a gente vai se Bom não é, acalmando. mas a gente se acalma, né? É. Bem, Olha, então professora vamos lá. Vesna, boa Ela tá tarde. aí? Tá. Ai, filho. Olha nós aqui também, ó. Então, essa live, ela é uma iniciativa, né, do projeto Atravessando Muros. Ela acontece toda quarta-feira, nas 17 horas, e ela é uma parceria também com os projetos da Web Rádio e com Prazer em Conhecer, que é o seu projeto, além da direção do Campus 14 e do colegiado do Campus 14. Então, o projeto Atravessando Muros, Criando Pontes, Educação, Informação e Afetividade em Tempos de Pandemia, é uma iniciativa também além do projeto da professora Vera, que é coordenado pela professora Vera, também é ela apoiado pela Probex. Olha eu nervosa na live. Apoiado pelo edital da Probex, né, que é por enfrentamento da prevenção e enfrentamento da pandemia, da Covid, ok? E então a gente está aqui em mais uma live, essa é a nossa terceira live, e o nosso convidado é você para falar sobre divulgação científica e a Covid-19, né? Eu gostaria que você se apresentasse primeiro e Eu depois sou a gente começa a suspeito para falar. falar de mim mesmo. Professora Rosane, Inês, professora Priscila, colegiado de comunicação. Uma alegria estar aqui nesse projeto coordenado pela professora Obrigada. Vera. E um projeto que é do colegiado, né? Um projeto que é Exata. nosso. Desculpa desculpa te interromper, eu esqueci de agradecer as monitoras do projeto. É muito importante, as meninas que são muito parceiras e que estão aí com a gente toda quarta-feira na live também com o projeto, né?
levando esse projeto aí, que é o Atravessando Muros. Cristina Nogueira, Dayana Prazeres, Eugênia Santiago, Ianca Rosa, Marta Miranda, Tayla Sena e Tarna Bastos. Obrigada, meninas. Desculpa, professor Moisés. Pode continuar. Qualquer momento você pode me interromper, eu sou meio prolixo. É um grande. Tá. Os ossos do ofício do professor é ser prolixo. Quando a gente é Mas eu sintético, a adoro. gente é obrigado a ser prolixo novamente. Mas É, assim, né? Eu adoro te ouvir. Você pode falar. Eu adoro. oh meu Deus. Mas eu acho interessante esse projeto porque, além de nos conectar enquanto colegiado, ele traz uma atualidade para os nossos temas e para a discussão, porque nós estamos atentos para o espírito do nosso tempo, né? Esse momento que nós estamos passando é um momento muito delicado, único para a nossa geração. Uhum. Mas é que a gente não pode cruzar os braços e não ficar parado nesse momento. Então, a minha formação eu sou bacharel em comunicação social. Naquela época tinha habilitação em jornalismo e tenho uma especialização em meio ambiente e desenvolvimento, um mestrado em cultura e turismo e agora estou doutorando em difusão do conhecimento. É um doutorado multi-institucional e multidisciplinar, né, que pensa modelagens de Uhum. difusão do conhecimento, que é um tema que a gente acaba direcionando a nossa fala, né? Sim, Então, sim. além disso, eu o que me iniciou o primeiro momento que eu fiz iniciação científica, né, que me iniciou na ciência, foi justamente pesquisar sobre divulgação científica. Olha que interessante. Eu pesquisei Sim. 2 anos sobre a análise do discurso da revista Super Interessante, onde eu refleti e fiz um levantamento, uma análise qual e quantitativa de conceitos judaicos, cristãos, filosóficos dentro dessa revista. Foi uma experiência muito interessante que hoje resgato, né, de uma forma muito interessante. Hum. Mas, assim, a gente não deixa de fazer divulgação científica, dado que nós trabalhamos com o magistério, né? Nós somos professores, nós Sim. fazemos isso. Professora Nízia, Tá aí, ô Nízia, seja bem-vinda. Moisés, na sua divulgação da live, você fez um post onde você pergunta o que que é divulgação científica, não é isso? Não foi isso que você... Acredito que você tenha... uma Se eu estiver provocação. errado, acho que foi uma provocação. Vamos começar por aí, então. O que que é a divulgação científica? Olha, quando nós falamos em divulgação científica, primeiro nós temos que falar sobre o que é ciência, né? E ciência dentro dessa perspectiva que nós temos hoje. Ciência é um fenômeno social, né? Uhum, Acredita aí dentro de uma perspectiva que engloba uma série de atividades específicas, uma série de conhecimentos específicos, que é socialmente constituída, historicamente inventada, né? O que nós pensamos ser ciência hoje, né, que nos afeta, foi uma criação, um movimento filosófico, um movimento social do século XVI, onde a gente chama de ciência moderna, advento das ciências modernas, em que se elaborou uma série de práticas e de métodos de conhecimento sobre o mundo, sobre os fenômenos do mundo, sobre a vida, né? Então, a grosso modo, de uma forma muito difusa, muito lata, podemos dizer que a ciência é uma ação, né? Aí eu invoco um antropólogo da ciência chamado Bruno Latour, que ele diz que a ciência é uma ação de agentes científicos, de pessoas uhum, que promovem uma série de atividades e que essas atividades têm um resultado, né? Ela tem um desdobramento social e que envolve agentes em rede, né? Humanos, uhum, seres humanos e seres não humanos. Por exemplo,
a utilização de tecnologias, de instrumentos que fazem com que esse conhecimento seja gerado sobre um determinado fenômeno, uma determinada ação, um determinado objeto dessa pesquisa. Quando nós falamos em divulgação científica, nós queremos dizer que essa ação científica, ela é um evento, só que esse evento ela gera uma série de consequências. A primeira consequência dela é um resultado dessa descoberta, dessa investigação científica. Só que essa investigação científica ela é tratada dentro de termos e dentro de conceitos ou de linguagem muito peculiares, muito fechada, muito específica para quem está nesse contexto científico, não é? Sim. Então, Lilian Zamboni, que é uma pesquisadora da divulgação científica, ela vai dizer que se cria em torno disso um discurso específico sobre a ciência que não é acessível a quem não é cientista. É como se fosse um outro mundo, um outro universo de significados e que esses significados eles vão sendo traduzidos, eu não gosto desse termo de tradução, mas que é acessível através da divulgação científica. A divulgação científica é como que aproximasse quem é cientista de quem não é cientista. É uma mediação. É um processo de mediação entre a linguagem científica e a linguagem não científica. Então, Uhum. são processos de mediação de vários agentes que promovem o desenvolvimento da ciência, não é? Com o Entendi. seu público, com um público mais amplo. Falando de uma forma bem ampla o que é Aham. divulgação. Claro Ótimo. E que você. isso Ah, desculpe. é utilizado pela comunicação, por exemplo, pelo jornalismo, né? Dentro do jornalismo, por exemplo, você tem áreas especializadas nessa dimensão da divulgação científica. Ótimo. Você acredita que com a pandemia a gente conseguiu ficar mais próximo dessa produção científica? A gente que eu digo, não a gente que, como você acabou de falar, nós ficamos numa bolha, né? Permanecemos numa bolha um tempo. E a divulgação é que permite com que essa bolha seja furada. Mas nem sempre se consegue fazer com que essa bolha seja furada. Às vezes a gente divulga para a gente mesmo. Você acredita que com a pandemia, com esse momento que a gente está vivendo, essa bolha realmente deu uma furada e saiu, né? Tem tido mais acesso a essa produção científica, outras pessoas que não nós da academia? Como é que você vê essa divulgação agora? Olha, Patrícia, há um movimento. Nós percebemos por causa dessa crise que nós estamos passando, porque o que nós estamos passando nesse momento é uma crise de proporções é, que se desdobra não só do ponto de vista social, sanitário, econômico, político, mas também mexe com diversas dimensões da sociedade, dentre elas a dimensão da Sim. ciência, né? Nós estamos vendo aí uma evidência dos processos científicos. Dentro de um processo político, social, cultural, de desvalorização e de retiradas dos investimentos para a ciência, principalmente investimentos públicos, né? Mas de que ciência? De uma ciência que abrange áreas sociais, né? Ao ensino superior público, por exemplo. Mas você vê também uma evidência de determinados dimensões ou temas da ciência, como fármacos, como saúde de alta complexidade, que exige tecnologia e que exige avanços em determinadas áreas de determinadas ciências, não é? E Uhum. você tem uma evidência, porque nós estamos dentro de uma pandemia onde há milhares de mortes, chega a camada de 1.000 mortes por dia
né? Milhares de Sim, sim. pessoas já mortas, milhões de pessoas contaminadas de um agente que nós não sabemos, um agente invisível, de um vírus, e que nos pegou de surpresa e que nos ataca. Então, a fala do cientista se tornou uma fala de propriedade. Ele que está traduzindo esse fenômeno para nós, os cientistas da área, principalmente da área médica, não é? Uhum. Microbiologistas, por exemplo. Então, isso se tornou parte da agenda, né? Da agenda dos jornais, dos telejornais, das falas. Isso pauta nossas falas, nossas conversas como um todo. Sim. Eu tenho me debruçado muito sobre algumas pesquisas sobre a divulgação científica e sobre o conceito de ciência nessa pandemia. E aí eu sugiro um estudo de um cientista chamado Yuri Castelfranc, onde ele fez em 2019, junto com a FMG, um estudo sobre o imaginário da ciência para a população em geral. E ele diz o seguinte, que há todo um percurso de conhecimento da ciência. As pessoas, elas valorizam a ciência, elas dão o povo brasileiro como um todo, né? Dentro da pesquisa que ele implementou. Há uma valorização muito grande da ciência, do imaginário do que seja a ciência. Só que esse imaginário, ele toca em algo assim, eu valorizo a ciência, mas eu não sei bem o que é a ciência, o que a ciência me toca, não é? E aí a Uhum. crítica que se faz a isso é que a ciência ela só é colocada, ela só é evidenciada quando em crise, uma crise como essa, ou quando ela apresenta um resultado positivo dentro de um produto que vai ser acessível. Só que o nosso Sim. contexto social, político, econômico e cultural é evidenciado com as descobertas científicas, claro, descobertas positivas e descobertas negativas, né? Os impactos que a ciência, dentro desse, as ciências, elas têm sobre nós, principalmente impactos no meio ambiente, impactos no nosso, no nossa, nossa pessoalidade, na nossa intimidade, por exemplo. Então você tem uma perspectiva de ciência onde temos que olhar ela de uma forma crítica, porque o que se tem? Você tem uma valorização de ciência dentro de um contexto capitalista de produção, onde áreas específicas ou ciências específicas são valorizadas, enquanto Sim. outras dimensões elas são deixadas de lado. Então, aquilo que é evidente, evidenciado como lucro, como algo produtivo, ela é evidenciada Imediato. como boa, ela é destacada, ela é colocada como importante. Enquanto outras dimensões, por exemplo, remédios ou medicamentos para doenças que não são evidenciadas, que não são valorizadas, né? Elas valorizadas no sentido de que elas não geram lucro, essas descobertas elas são inviabilizadas, por exemplo. Sim, sim. E áreas da ciência, por exemplo, que pesquisa populações inteiras, áreas das ciências humanas, das ciências sociais aplicadas que estão junto às populações, são áreas da ciência que não são valorizadas e que são retiradas verbas e insumos de incentivos, né, como um todo. Sim. É, Não sei se eu consegui engraçado. responder. Conseguiu, sim, conseguiu responder. Uma outra questão que eu acho, né, que eu percebi é que a ciência, os cientistas agora não, né, eles precisam, a divulgação, eles precisam fazer a divulgação dos seus estudos para a internet, e então agora eles também se apropriam dessas ferramentas, né, essas mediações tecnológicas digitais, e muitas vezes eles precisam suprir
essa vontade que não é nem essa vontade, eles precisam corresponder a essa imagem de youtubers não, de pessoas que falam na internet, né? Então, assim, a gente Influenciadores tem. digitais. Exato, porque aí a gente não fica só no YouTube, mas a gente vai para outras mídias também. Então, eu sinto isso, né? Sinto que com esse isolamento, com o confinamento, alguns cientistas estão agora também com essa outra forma de divulgação, que não só essas revistas científicas, tendo que se Sim. moldar a isso. A gente tem aí o Átila Yamarino, que é um pesquisador, e que agora ficou bem em evidência, né? E que ele fala para esse público. Você, como cientista, aí eu te faço uma pergunta para você, né? Que estuda a ciência, que estuda a divulgação. Você também tem entrado nesse movimento? Acha que é necessário que a gente, como pesquisador, como cientista, também divulgue os nossos estudos dessa maneira? E você tem feito isso? Ó, Olha, olha, Patrícia, Hum. nós que trabalhamos com comunicação e temos nosso objeto de pesquisa, a comunicação, nós estamos vendo esse fenômeno acontecer das pessoas se apropriarem do discurso comunicativo dentro das redes sociais como um todo. E essas redes Uhum. sociais, elas são algo, faz uma capilaridade, ela consegue se expandir em um universo, né, que está se formando. Para nós ainda é um movimento muito forte, as redes sociais, as diversas plataformas digitais e as possibilidades de Sim. divulgação. Isso é muito positivo, né? Isso é muito positivo, porque você faz com que diversos conhecimentos que antes eram escondidos, herméticos, se torne mais evidente. Eu agora mesmo estava vendo vários professores, pesquisadores da área de comunicação se apropriando dessas redes sociais, falando de conceitos de comunicação. Na área de microbiologia, nessa área das ciências médicas, isso é muito evidente. Canais, plataformas específicas para essa divulgação mais ampla, não é? Toda sorte, o que nós estamos vendo também é que esse discurso de divulgação, fruto também desses comunicadores que têm que são que têm um know-how de pesquisa, são pesquisadores e passaram por todos os critérios dentro das instituições que os qualificam como pesquisadores em uma determinada condição para falar sobre um assunto específico, você também tem uma série de um outro fenômeno, que vamos dizer uma sombra dessa manifestação comunicativa, que é a produção de fake news, que é a produção de um discurso anticientífico também, né? Sim. Um discurso até bélico contra a ciência e contra até um movimento político e cultural que acompanha esses avanços da ciência, não é? A educação sexual, por exemplo, nas escolas está sendo criminalizada à medida em que se torna evidente que as pessoas têm que saber sobre educação sexual para se prevenir dessas doenças. Só que você tem um movimento conservador, político, cultural, que quer barrar esses avanços científicos que são traduzidos na escola como educação sexual. Então você tem também essa outra dimensão, que é uma Sim. dimensão de que esses espaços comunicacionais se tornaram um espaço de disputa política. A ciência ela nunca foi neutra. A ciência ela sempre teve um partido, ela sempre teve um posicionamento, né? Mas à Sim. medida que ela vai evidenciando elementos de um progresso ou de um avanço cultural, um avanço político, você tem também uma outra dimensão, que é o avanço de um discurso, um movimento político anti-vacina, um movimento político pela terra plana, o movimento
político, cultural, conservador e neofascista, né? Neofascista. Mas toda sorte nós temos que olhar isso como nos apropriar desses instrumentos de divulgação, o espaço das redes sociais e das plataformas online é um espaço que tem que ser conquistado, apropriado e Sim. utilizarmos isso como elemento para, eu não chamo de uma divulgação científica, mas para uma difusão de um Difuso. conhecimento, onde nós podemos criar elementos de diálogo, não só com Aham. a ciência, né? Mas sim com todas as comunidades, que eu chamo de comunidades epistêmicas, criadoras de conhecimento. E já que você tocou aí já no ponto da difusão do conhecimento e que eu tenho, né, algumas informações privilegiadas e sei que você está trabalhando no ensaio sobre isso, então você podia adiantar para a gente essa diferença entre divulgação do conhecimento científico, divulgação científica e difusão do conhecimento científico? A professora Vilbegna tocou aí no assunto, né? Bem, Ah, eu tenho estudado aqui na UFBA, parte da minha pesquisa é justamente fazer uma modelagem. O que é modelagem? É criar um, um espectro, um modelo, uhum, né, que eu possa estudar, que é a rede de conhecimentos que emerge de comunidades que não estão dentro desse viés instituído da ciência, mas que também produz um conhecimento que uns podem se chamar ancestral, outros conhecimentos alternados, aham, conhecimentos não científicos, mas que estão dentro do universo onde nós vivenciamos e que não passam pelos critérios e que não estão dentro dos cânones científicos modernos da universidade, mas que tem uma contribuição social, tem uma contribuição até médica, né? Quando nós falamos de a medicina tradicional dos povos da Amazônia, por exemplo, e o conhecimento ancestral que é passado de geração a geração sobre um determinado fármaco, sobre uma determinada planta que é utilizado por determinado grupo social que está na floresta, ou mesmo aqui nos terreiros, ou mesmo em comunidades onde as pessoas se reúnem para vivenciar uma forma, uma episteme sobre o mundo que não passa por esses critérios da ciência moderna, da ciência instituída. Todos esses conhecimentos eles são marginalizados e eles estão sendo colocados hoje como peças fundamentais, como elementos fundamentais para serem não utilizados, mas vivenciados, não é? uhum, Porque essa mesma ciência nossa que hoje nós celebramos, a vacina, a luz elétrica, os avanços científicos, essa mesma descoberta científica apropriada pelo capitalismo e desenvolvida como utilizada como elemento de produção, esse mesmo conhecimento, ele está nos levando para o quê? Para um esgotamento ambiental, para o esgotamento humano, para a destruição das relações humanas e das relações ambientais, né? Então, assim, o fruto, nós colhemos frutos, né, viçosos e saborosos das nossas conquistas científicas, mas nós recebemos também o ônus desse processo, que é um ambiente, um meio ambiente social, um meio ambiente global extremamente danoso, né? Vide esse uhum. processo que não vai ficar apenas já refletindo a uma reflexão muito importante que devemos fazer. Essa pandemia ela não vai ficar apenas nisso.
no que nós estamos vivenciando agora. O desdobramento do esgotamento ambiental, isso está se desdobrando para elementos de extermínio dos seres humanos, da vida na Terra, né? O esgotamento da vida da Terra. Também esses acessos, esse desenvolvimento das tecnologias, a utilização dessas tecnologias apropriadas por governos, por instituições, por empresas, para mapear a psique humana, está se tornando cada vez mais elementos vamos dizer, psicopoder. Esse Entendi. psicopoder é utilizado para a riqueza de uns poucos e a miséria de muitos, né? A destruição ambiental e a miséria de muitos, né? Então, nós temos então essas duas dimensões desses avanços e a divulgação científica, e ela deve ser olhada, ao meu ver, como um processo não de divulgar uma ciência, mas sim de dialogar entre diversos conhecimentos, saberes que emergem dentro desse processo que nós estamos contemporaneamente falando, né? Vivenciando e dramatizando, porque o que nós estamos vivendo é um Uhum. drama de proporções ainda inimagináveis. Perfeito. Quero Perfeito, Rocha. saudar o professor Kleber, o professor Ai, Janier, meu irmão de fé, meu irmão de terreiro. ô, Te amo, salda aí, Janier. porque eu não enxergo nada. Eu vou me aproximar da tela para fazer a pergunta de Aleluia. Vil, que eu não sei se você respondeu, mas ela diz: A Moisés, fala dela foi em cima que te daquilo que a gente fez, está né? falando. Ótimo. Foi Eu vou só obrigado, pontuar professor aqui, Vil. onde ela diz que como você vê a relação da ciência com outras epistemologias ancestrais e como essa relação de ausência e presença com essas outras epistemes contribui ou não para a divulgação científica. Eu acho que você já fez Sim. um Esse apanhado aí, né? diálogo, né? Esse diálogo necessário. O professor Dante Galef, que é o professor pesquisador aqui do doutorado do DMMDC, também Hum, ele se debruça sobre isso, sobre a criação de uma outra lógica, uma polilógica que dê conta de entendermos, né? Entendermos no sentido de que refletirmos sobre essas diversas perspectivas epistêmicas, perspectivas que nos tocam e que estão à margem, que estão na fresta, que estão na periferia do pensamento hegemônico, né? Do pensamento social do nosso uhum, mundo, da nossa é, sociedade como um todo. certo. Tem uma outra pergunta, e a pessoa se diz chute com a esquerda. Esse é o nome dela aqui na internet. Depois você diz quem você é, chute com a esquerda. Que pergunta, professor, você acredita que essa pandemia vai recuperar a valorização da ciência tão combatida pelos discursos autoritários e anticientíficos? Que a gente vem, né, dessa onda negacionista, a gente vem dessa onda de atraso, de retrocesso, e aí de repente a gente cai em cima cai numa pandemia e a ciência ressurge como, né, a grande salvadora para uns, né, e alguns outros também voltam a acreditar. Quer dizer, isso é o que eu acredito, mas pela pergunta dele aqui, você acredita? Você acha que é uma forma da gente recuperar como ele fala, né, essa credibilidade, né, essa valorização, ele fala, na ciência? Sim, sim. Eu volto a citar esse estudo do professor Yuri Castelfranchi, que ele traz essa questão do imaginário nosso sobre a ciência. O que é a ciência é uma coisa, o que nós imaginamos ser a ciência é outra. A divulgação científica ela está nesse interim, não é? Ele está nessa intermediação, ele está nesse médium entre a ciência e o não cientista. E aí tem um Uhum, universo entre um abismo, um universo não tem um abismo aí. Esse imaginário de que a ciência ela vai salvar o mundo, ela é politicamente, filosoficamente
uma enganação, vamos dizer. É uma enganação. A Uhum. ciência, ela faz parte da sociedade que nós vivemos. Ela tem Os respostas, ela tem cientistas são interesse, humanos. ela tem política, ela tem Uhum. ações positivas, vamos dizer. A ciência é algo importantíssimo para o que nós estamos vivendo. Muito importantes. Mas nós somos pesquisadores, nós estamos aqui para refletir e dizer o rei está nu. Ao mesmo tempo que nós Uhum. temos esse movimento político, né, de anticientistas, de anticiência, que se apropriou de um discurso que é utilizado no mundo todo, que é utilizar o progresso científico, está dizendo, falando bem claro, o discurso obscurantista, anticientífico, ele utiliza do progresso científico para se expandir, né? Então, assim, Uhum. que ciência nós estamos falando? Que tipo de ciência nós queremos evidenciar? Porque essa mesma ciência dos fármacos, por exemplo, que nós estamos valorizando, é a mesma ciência que enriquece em cima das doenças. Então, assim, você tem uma Sim. dimensão que é uma dimensão é, de progresso, de valorização da vida, mas você tem também a utilização desse mesmo progresso como um elemento de, vamos dizer, de elemento do capitalismo, de produção de fármacos, de produtos para ser vendidos. Então nós temos que ter muito cuidado, olhar caso por caso, ação por ação, por isso que nós estamos no processo de entendimento do movimento científico, de entendimento do progresso, daquilo que nós chamamos de progresso científico, das ações científicas, e não esquecermos que, além da ciência, existe um universo outro de conhecimentos, de saberes que convive e que não estão em oposição, diga de passagem, né? O Maravilha. conhecimento ancestral, o conhecimento social que emerge das Popular. comunidades, que emerge do senso comum, ele não está em oposição à ciência, ao contrário, eles têm que se dialogar. Por isso que nós chamamos, eu prefiro utilizar o termo, o conceito de difusão do conhecimento, que é um diálogo entre Uhum. saberes, entre mundos e agentes de saberes, do que de difusão científica, que é difusão de uma ciência que está distante, longe e que é utilizada, né, muito mais para um lucro capitalismo. Houve uma pergunta aí muito interessante para eu falar sobre Uhum. psicopoder. Quando nós falamos desse Exato. avanço da ciência, por exemplo, Rie, estamos né? Rie foi vendo Rie? um Jean Rie. Jean Rie Jean Rie, seu é uma amigo. criatura lá do sul da Bahia. Ah, daqui, tá pertinho de mim. Antropólogo, doutorando em antropologia pela UF. Massa, massa. Ele provocou sobre essa questão do psicopoder. O psicopoder como um elemento de apropriação de Uhum. tecnologias, né? Tecnologias, da utilização de dados do Big Data como forma para criar mecanismos, ações de gestão da pessoa. Essa ideia cunhada, ela é desenvolvida por um filósofo chamado Byung-Chul Han, onde ele tem um livro chamado Psicopoder, que ele traz, ele atualiza, ele critica, ele dialoga com a ideia de biopoder de Foucault, onde ele diz: hoje nós temos uma perspectiva de apropriação das tecnologias, das plataformas móveis, do processo de desenvolvimento, né, desses dados para criar mecanismos de controle, né,
de controle, mas não de um controle externo, como funcionava o biopoder, que era Hum, de um panótipo, mas de um controle interno. Então, o controle ele parte do sujeito para o mundo, não do mundo, não do mundo para da sociedade para o sujeito, mas do sujeito para o mundo. Então ele começa aí cria vários processos de autocontrole, de autogestão dentro de um contexto de vigilância, de autovigilância, né? Então você tem aí a utilização do avanço tecnológico das redes sociais, das plataformas e dos artefatos digitais que tem todos dados que são montados em um Big Data, né, que é um uhum. conceito, que é de um artigo que já vou adiantar, vai sair agora em agosto, onde eu faço essa Você tá delimitação demais. entre comunicação e informação e como que o Big Data ele utiliza disso para instrumentalizar ações de autocontrole e que isso é utilizado pelo capital, pelas Uhum. instituições, né, econômicas para gestar e para forçar uma autogestão dos sujeitos, uma autoescravização do sujeito. Beijo, Michele. Beijo, Tia Neuva. É, Obrigado por estarem aqui. Ó, coração muitas todo para manifestações, né? vocês. Muitas manifestações de carinho. Tem aqui Jornal Catador, falou. Patrícia, profissional guardiã de marcas, gênia anônima do Cisal. Eu não quero ficar mais anônima, não é? Agora eu A vou. doutora viu aí falou uma coisa muito interessante. Tem um O que que conceito viu falou? economia psíquica dos algoritmos, isso, né? Ah, E de Fernanda Bruno da UFRJ. Obrigado, professora Viu. ótimo. O catador também. Ó, Kleber está falando. Moisés, como você avalia os usos das redes sociais para a divulgação do conhecimento científico nesse tempo pandêmico? Eu acho muito positivo, Gente, viu, Kleber? Mas dentro dessa perspectiva que nós estamos vendo, que você tem uma dimensão positiva de que cientistas, jornalistas se apropriam desses espaços, que é um espaço de disputa, como a escola é um espaço de disputa, como a educação é um espaço de disputa, né? Como a política é um espaço de disputa. Então, as redes sociais se tornam um espaço de disputa do conhecimento. Como o conhecimento não é neutro, o conhecimento ele é um conhecimento que é afetado politicamente, ele tem uma posição, e essa posição é uma posição ideológica, aí você vê emergir diversos agentes. Esses agentes, né, como, por exemplo, Drauzio Varela, que tem um histórico de divulgação científica, uma militância pelo SUS e pela saúde, né? É uma divulgação científica importante aí é, germinando, né? Germinando e crescendo de uma forma muito forte. E agora evidenciando algumas agências de divulgação científica ligadas a institutos de pesquisa, por exemplo, a Facom tem um instituto, né? A UFBA, a UNEB, né? A uhum. USP, a Unicamp. Então, assim, todas têm perfis nessas plataformas. A Fiocruz tem, tem perfis nessas redes sociais, onde há uma criação de produtos comunicacionais muito importante. Então, uma área para a produção comunicacional muito grande, muito forte, né? Mas se torna um espaço de disputa, porque é nessas redes sociais também que germinam os fake news, que germinam o pensamento obscurantista, anticientista e anti todo o processo de avanços culturais, de avanços políticos que estão emergindo. Então é um campo de batalha. Nós estamos em uma guerra híbrida, pólica, e nós temos que nos Uhum. apropriar dessas armas cada vez mais para disputarmos, né? Exatamente. E Disputarmos ocupar os mundos, nós estamos espaços, né? disputando mundos, Isso, e ocupar ocupar os esses espaços espaços. Porque se a politicamente. gente deixa, exato, se a gente deixa aí, acontece o que veio, o que aconteceu, né?
Os espaços estavam vagos e aí muitos pensamentos retrógrados tomaram conta, né? Então, acho que Na está na própria hora da gente... universidade. A universidade ela tá se tornando uma. Já era, né, de um ponto de vista da estrutura, mas nós estamos vendo cada vez mais um isolamento da universidade, porque o governo, né, na mão de obscurantistas e negacionistas, negadores da ciência, negadores do processo de conhecimento. Mas não é só da ciência, é de tudo que Sim, é vida. Nós estamos dentro de um isso. governo que é necropolítica. O que pauta esse governo é a morte. O que pauta esse Uhum, governo é a negação do ser humano, da liberdade humana, dos direitos sociais, das lutas históricas de reparação histórica. É um governo obscurantista, negacionista, neofascista. Tá? Então, temos que falar isso, temos que denunciar isso. E a exato. ciência, ela está sendo vítima aos processos científicos, né? Principalmente aqueles ligados aos avanços das ciências sociais, das ciências humanas, está sendo negada e está sendo combatida de uma forma institucional. O corte das bolsas para as pesquisas na área das ciências humanas. O corte, o processo. Nós não temos um Ministério da Educação com projetos, né, Uhum. ligados a ciências, tecnologia e ciências humanas. Nós temos uma negação da educação, uma negação da ciência, uma Do negação do meio conhecimento, ambiente, né? uma negação do conhecimento que nós temos no poder, hoje, no poder do Brasil, do governo central do Brasil, né, na federação, é um governo que é anticientífico, anti-humano, anti-vida. Sim, sim. Pronto. É, foi ótimo, é isso aí, tem que falar mesmo. E fora ele. O chute com a esquerda e já mandou um fora Bolsonaro aqui também. É, por favor, gostaria de saber quem é chute com a esquerda. Moshi, e assim, agora me fale um pouco de você, assim, você acha que você tem produzido mais? Você acredita que se tornou terreno fértil esse momento para suas produções? Viu, trouxe uma observação na live passada, bem bacana, que ela disse que os homens têm produzido mais. Na verdade, e as mulheres menos. Eu acho que as mulheres é que têm produzido menos mesmo. Os homens, eu acho que continuam produzindo como produziam. E aí deu essa diferença, porque as mulheres têm produzido menos, por conta de muitas tarefas, né? Ter que dar conta de muita coisa ao mesmo tempo. Mas e você? Você encontrou terreno fértil nesse momento para produzir mais? Me fale de você. Quero saber de Olha, eu você. estou no processo de doutorado, né? Então, é um processo Tem que produzir, dramático né? e de reflexão. O que essa pandemia ela me proporcionou foi uma reclusão maior, né? Nós não deixamos de produzir por conta do trabalho de estudos pessoais que eu tenho, de Uhum. trabalhos relacionados ao NEB, que a gente tem discutido e readequado nossos processos de formação para plataformas online, produzindo Sim, pôster, produzindo trabalhos, produzindo lives, etc. Então, nós fazendo orientação, escrevendo e refletindo. Então, nosso trabalho continua. O que eu estou vendo e percebendo de uma forma geral, e tendo contato com colegas meus, tanto da UFBA como da UNEB, é que essa pandemia ela evidenciou o quê? Ela evidenciou uma série de injustiças sociais, né? Tá evidente que as injustiças sociais estão mais, como é que se diz, muito mais escancaradas. A justiça de evidenciadas, né? gênero está muito mais escancarada. A mulher que antes saía para ir trabalhar,
e depois voltava para casa com sua jornada de trabalho, tem a sua jornada dupla, tripla dentro de casa. E um esgotamento, eu percebo, por exemplo, colegas minhas que têm no processo de esgotamento de trabalho Sim. mesmo, porque como tem um meme muito interessante que diz, você não trouxe o trabalho para casa, você mora no seu trabalho. Então, É, a questão da mulher, né? As injustiças históricas, o machismo estrutural que a nossa sociedade evidencia e tem, parece que ficou muito mais evidente com essa pandemia. Aí, agora, no meu processo, eu tenho verificado que eu estou tendo uma maior introspecção para poder criar, para poder escrever, tanto que eu estou participando de alguns grupos de reflexão sobre o Covid-19, sobre essa doença, sobre o processo científico de produção, não é? Mas isso é meu, uhum. é um contexto meu. Eu não posso julgar a minha produção com a dos outros, como mãe de Mas é de família, você como, mesmo que por eu quero exemplo, saber. você é uma mãe de família, Vera, Vilbergina, que são estudiosas, pesquisadoras, professoras, mas vivem um contexto de estarem de É. casa, tendo família, tendo que cuidar da família, e dentro de um espectro social de pandêmico, e que agora que nós estamos tentando nos estabilizar emocionalmente, não é? Uhum. Deu uma falhada. Mostra. Oi? Um, um Deu uma aí falhada no seu. Foi, deu foi. uma falhada, não foi? Tá conseguindo me Uhum. escutar agora? Agora sim. Tá tudo bem aí, né, gente? Tô, Travou, você tá travada, mas eu estou lhe escutando. tá? Então, Você parou de Paty, falar? Ah, vai. não, Fale. eu só estou observando. Então, o que nós estamos percebendo, é justo o que eu estou percebendo em mim, é que eu estou sentindo um ritmo de produção muito boa, de análise, de reflexão, de leitura muito forte, mas esse meu contexto, ele é diferenciado para contexto muito mais em outros contextos, por exemplo, né? Eu fico Sim, muito preocupado de como que esse processo das nossas produções acadêmicas elas sejam impostas de uma forma uniforme. E ela não é uniforme, ela vem ela se apresenta de formas diferentes, se não pela estrutura, se não pelas diferenças sociais, econômicas, de gênero, políticas, mas também do ponto de vista psicológico. Nem todos estão recebendo de uma forma tranquila ou pacífica esse movimento, essa ação social que essa pandemia está nos impondo. isso. Excelente fala. É isso mesmo. Então a gente Preci... e é muito difícil, é um conflito, é um entendimento que a gente tem que ter, principalmente as instituições superiores, as universidades, de que nem tudo vai ser, vai fluir, porque as pessoas querem um normal que nunca existiu. E Exato. o que normal é esse? É um normal para quem sempre teve o capital. As pessoas querem continuar lucrando. As pessoas querem Uhum. continuar com o seu ritmo de capitalista, de produção, com o seu universo, porque eles sempre estiveram nos seus privilégios. Então, quem Sim. estava no privilégio, quem Não vive quer no perder, né? privilégio, quer voltar a ter seu privilégio. Então, ele impõe Exato. que tem que trabalhar, que abrir, que o governo não pague o que deveria, porque o governo deveria instituir uma renda universal básica para garantir Uhum. às pessoas uma seguridade de vida. Mas esse governo que nós temos aí é necrogoverno, é uma da Pois é. necropolítica, é o governo da morte.
Então, nós temos toda uma negação. Primeiro, ele negou a pandemia, não existia pandemia. Depois, a pandemia era apenas uma gripe. Agora, ele nega o processo de sobrevivência dos brasileiros. Então, nós temos esse drama, não digo só o governo, digo parte da sociedade. Nós temos pessoas, nós temos aí gente, né, escrota mesmo, que compactua com essa ideia da necropolítica. Então é isso que a Exatamente. gente tem que denunciar, e é isso que a gente tem que refletir e pensar. E nós que fazemos ciência, nós que pesquisamos, não devemos esquecer, né? Como disse o cardeal Cláudio Rumes para o Papa, quando o Papa foi eleito, ele virou para o Papa e disse: não esqueça dos pobres. Então, nós não devemos esquecer dos pobres, nós que somos pesquisadores, nós que somos agentes sociais dentro de uma responsabilidade intelectual de formação de pessoas, de profissionais e de cidadãos. Nós temos muito que pensar esse contexto de uma Nosso forma bem lugar também, né? sensível, né? Com afetividade, olhar para o outro com afetividade e não esquecermos que existe milhares de pessoas que estão morrendo e que já estão mortas por conta de um contexto de morte que nós estamos passando. Então essa é uma reflexão que eu faço hoje e aproveito esse canal para poder dizer, né? Ótimo, maravilha. Tem uma pergunta para você aqui, uma outra. Cal, Eu poder 28 responder. Oliveira, pergunta: qual o maior desafio dentro desse estudo e qual a impotência dessa formação? Outra coisa, você acha que com essa pandemia existe possibilidade de descobertas a serem absorvidos sobre esse assunto? Eu acredito que ele deve estar falando desse assunto que você está puxando. Eu não sei. Não sei se ele tinha perguntado antes. Qual o maior desafio dentro desse estudo e qual a impotência dessa formação? Você acha que com essa pandemia existe possibilidade de descobertas a serem absorvidos sobre esse assunto? Acredito que é sobre o assunto que a gente está falando. É, Sim, Cal, não deve ser o entendi. assunto da. Talvez ao chegar a nossa live a gente retorna, né, Paty? Se eu não Como? conseguir responder, a gente retorna, porque tá dando Sim, aqui, é. não é? 3 minutinhos, 3 minutinhos. Você Três quer tentar minutinhos. responder? Eu tento responder. Se eu cair, a gente volta de novo e vocês continuam aí, vocês que estão me ouvindo, porque o papo está muito bom. É isso aí. Então tenta Não é responder. algo que se esgota com uma live, né, gente? Então, isso é papo para vários encontros e tal. Mas deixo a curiosidade para vocês. Então você quer É como responder? como chegar nessas pessoas que, por estar à margem, não enxerga a ciência como agência. É um desafio nosso, né? A questão aí dessas descobertas. Como é que essas descobertas elas acontecem, né? Há todo um processo. Quando não sai, em geral, quando um cientista ele é demandado para uma descoberta científica, principalmente na área fármaca, de farmácia, ou das áreas de química, né? Ela é demandada por uma doença, por um problema social, ou mesmo por governos que encomendam determinadas descobertas. Aí há um estudo, uma investigação para que essas descobertas sejam feitas. Aí ela chegar, aí passando para a pergunta de Danúbia, aí essa Ah, ótimo. descoberta, ela chegar até as pessoas já é um outro problema. Por exemplo, nós temos a demanda de uma vacina. Essa vacina ela surgiu por conta da pandemia. Então houve grupos científicos no mundo inteiro se mobilizando para descobrir uma vacina. Quando essa vacina for descoberta, a partir de vários testes, até ela chegar às pessoas e as pessoas entenderem que essa vacina é importante para ser tomada, vai ser um outro drama.
um outro drama. Então, nós temos toda uma perspectiva de... Por isso que estudar as ciências, né, ela exige diversas vertentes, diversos olhares. Um desses olhares é olhar a ciência como um processo de ação, né? Um processo de que vários agentes se mobilizam para uma demanda específica. E aí nós Uhum. temos a perspectiva de entender que essa ação ela é movida por interesses, ela é movida por ações de interesses que vão se organizando